Oi, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou começar esse vídeo aplaudindo o MPLA. Sim, vou aplaudir e entenda-se o meu aplauso como uma ironia. Vocês viram a notícia, vou deixar aqui a imagem, o vídeo todo, que o Abel Chivucovuco anunciou a saída do Prajá da Frente Patriótica Unida. E dizendo que o Prajá estava preparado para caminhar sozinho. Na verdade, o discurso dele não foi muito claro e deixou aberta uma margem muito grande de várias interpretações, mas o que se conclui é que, na verdade, ele vai sair e depois também já vimos a UNITA se manifestar sobre isso. Eu aplaudi o MPLA e digo novamente, ironia. Por quê? Porque o MPLA trabalhou muito bem para quebrar a Frente Patriótica Unida. Fez valer aquela máxima que diz dividir para conquistar. Uma das condições que o MPLA impôs para se legalizar o Prajá era exatamente a saída do partido da Frente Patriótica Unida. Também vi muita gente dizer que a UNITA nunca aceitaria ser uma coligação. Não sabemos disso, não podemos fazer tal afirmação. E também não podemos dizer que somente a UNITA não aceitasse, talvez, formar uma coligação. A gente não sabe quais eram as intenções do Prajá e dos outros membros da Frente Patriótica Unida. O MPLA serviu-se da ambição, e sim, eu sei que vai ter muita gente aqui que vai vir me apedrejar, muita gente que tá afiliada hoje ao Prajá vai vir me apedrejar, mas é a minha opinião. A UMPLA serviu-se das ambições, diga-se de passagem, desmedidas do Abel Chivucovuco para conseguir os seus intentos. Em 2022 nós vimos se formar a Frente Patriótica Unida e vimos que formou-se uma grande força política de oposição que o povo apoia. Continua a apoiar, apesar de todos os pesares. Mas, e claramente, não mais, mas claramente que o MPLA não ficaria parado a ver tal acontecer e o perigo que essa FPU trazia para os intentos do MPLA. Então o que é que eles fizeram? Apelaram sim à ambição desmedida do, do Abel Chivucovuco. Para quê? Para separar a FPU. Eu sempre disse que o Abel Chivucovuco nunca aceitaria ser vice-presidente caso o MPLA respeitasse o resultado das eleições em 2022 e o Adalberto assumisse como presidente da República. Eu sempre disse que o Chivucovuco não aceitaria ser número 2. Eu vejo o Chivucovuco como o Traoré. O Traoré, quem conhece a história do Burkina Faso sabe quem é o Traoré. Não estou a falar do jovem presidente Ibrahim Traoré, não. Estou a falar do Traoré, que era o melhor amigo do Thomas Sankara e mancomunou com a França para matar o Thomas Sankara. Eu vejo o Chivucovuco dessa maneira. E acredito também que o ACJ e a própria UNITA já deviam ter aprendido com o que aconteceu com o Savimbi. Não é a primeira vez que o Chivucovuco faz isso. Nós estamos diante de um homem que tem uma ambição muito grande de chegar ao poder. Ele quer chegar ao poder. E chegar ao poder não é na cadeira da vice-presidência, ele quer ocupar a cadeira principal. E o papel que ele faz com essa saída, quando ele diz que enquanto esteve na frente patriótica unida, sofreu muito, é igual àquela pessoa que você recebe na sua casa, serve, trata bem e depois ela sai por aí a falar mal de si. Exatamente isso. A política é suja. Não, eu não acho que a política seja suja. Quem suja a política são as pessoas que a fazem. É completamente diferente. A política tem um ideal muito bom. A política tem ideias muito boas. Ela está dividida em várias vertentes e não é uma coisa má. O problema
está em quem faz política, está em como se faz a política. Esse é o problema. Eu nunca acreditei, muito sinceramente, não estou aqui a querer sujar a imagem do Chuvuco longe de mim, porque eu até só ouvi pessoalmente umas 2 vezes. Eh, não estou aqui a querer sujar a imagem dele, mas eu nunca acreditei que ele quisesse simplesmente ser um número 2 ou que ele fosse simplesmente se contentar em ser o segundo do Adalberto Costa Júnior. Isso não iria acontecer. E o MPLA jogou com isso. Jogou com o facto dele ser demasiadamente ambicioso, dele ter ambições políticas muito mais além do que se limita à FPU. E quando ele foi chamado à presidência da República e ele foi ao encontro com o João Lourenço, foi-lhe oferecido algumas condições. E uma delas é que ele saísse. E o MPLA precisava dessa divisão. É importante que neste momento a FPU esteja dividida, que haja essa divisão de Adalberto Chivucovuca, haja esse desligamento entre a figura do ACJ e do Chivucovuco, porque isso confunde o eleitor. E eu espero, sinceramente, meus irmãos, que vocês estejam atentos a isso. Isso é para criar confusão na cabeça do eleitor, porque na hora do voto, entre votar, porque vocês na altura nós tínhamos uma única opção, UNITA, MPLA, UNITA representando ali a FPU e tudo mais. Agora nós vamos ter uma outra opção. Temos UNITA, temos MPLA, temos para já, Casa C, PRS e tantos outros. E isso confunde na hora do voto. Os mais atentos, naturalmente, vão conseguir perceber. Mas nós temos uma boa parte do povo que ainda está distraído. E isso confunde a cabeça do eleitor. E para o MPLA isso é vantajoso. Por isso eu aplaudi no princípio. Quem criou esse caos dentro da FPU é o próprio MPLA. Muito por conta da ambição do Chivucovuco e também por causa da passividade dos membros integrantes da FPU. Eu sou apologista da pacificação, sou apologista da diplomacia, sempre serei. Eu acho que tudo se resolve na base de uma conversa. Se as pessoas sentarem e conversarem, tudo se resolve. E eu acho que é assim que tem que ser. Mas há situações que nós temos que colocar o pé e dizer daqui para aqui não pode, daqui para aqui já dá. Claramente se via que a UNITA, ou vou dizer o ACJ e o Chivucovuco, apesar de estarem ali juntos, estavam a caminhar em caminhos para lugares diferentes. O ACJ tem um ideal político, tem um plano político, e o Chivucovuco também tem o dele. Se querem trabalhar juntos e querem de facto trabalhar por Angola, o ideal era sim formarem uma coligação política que os faria mais forte. Juntarem o plano da UNITA para Angola e o plano do Prajá para Angola e fazerem um só. Acordarem que um seria o presidente. Agora, quando nos deixamos levar pelas nossas ambições pessoais, nós não estamos a olhar para o bem da Angola. Nós não estamos a olhar para o bem do povo. Estamos a olhar para aquilo que é bom para nós. Então eu começo a pensar: será que é essa pessoa que eu quero para meu presidente no futuro? Será que é esta pessoa que eu quero que governe o meu país no futuro? Porque é importante que quem governe não coloque as suas ambições pessoais acima do interesse do povo. E o que eu enxergo no Chivucovuco é exatamente isso. O Chivucovuco está muito voltado para as suas ambições pessoais. Isso é grave. Porque isso tolda o discernimento da pessoa que está a concorrer para um determinado cargo, porque ele está muito mais interessado em atingir o seu auge político, que seria a cadeira da presidência da República, do que propriamente voltado para aquilo que é bom para o povo, para aquilo que é o bem comum. É. Então, essa confusão
essa separação é conveniente para o MPLA. E eles trabalharam muito bem para que isso acontecesse. Se o Chivucovuco não cedesse ao que o MPLA, ou à exigência do MPLA, o para já não seria legalizado. Vocês podem ter a certeza disso. Ou era ele aceitar, ou era ele aceitar. Do contrário, o para já não seria legalizado. Não seria. Estamos a ver o fruto de uma ambição tal que mais prejudica quem apoia do que quem está na frente. Porque, a bem ou mal, a vida deles anda resolvida. Precisamos de enxergar o panorama de toda esta situação da forma como ela realmente é. Nós estamos a falar de uma situação muito séria. E nós vamos ver as consequências disso lá na frente. Eu sempre disse, e eu vou dizer isso sempre. Agora não é momento de formarmos novos partidos políticos, nem novas forças políticas. Porque para você construir uma história e conquistar um povo, você leva tempo. As eleições são daqui a 2 dias, não vamos dizer 2 anos. São daqui a 2 dias. E em 2 dias, você não tem tempo para preparar um povo e convencer esse povo que você é a melhor opção para o país. Mentira. Qualquer projeto político que for aprovado agora, que for criado agora, é um plano para daqui a 10 anos. Por isso eu digo que esta separação só dá vantagem ao MPLA. Enfraquece o Chivucovuco, mas de certa forma também enfraquece a FPU. Somos muitos que ainda damos o nosso apoio à UNITA, e eu digo sempre que eu vou continuar a apoiar e vou votar até me cansar. Até eles um dia me derem um motivo que me faça desistir. Mas eu continuarei com eles. E eu acredito que a maioria do povo também. Mas esse cenário atual cria uma confusão. Cria. E eu espero que a UNITA acorde mesmo, e perceba que tem que fazer alguma coisa antes que seja tarde. Que tem que começar a trabalhar agora muito mais intensamente, com ou sem recursos, comecem a trabalhar agora. Porque se vocês pararem e ficarem só a olhar, isso vai ter consequências graves no momento da eleição. Vai. Então é momento da UNITA se levantar e começar a trabalhar. A FPU tem que começar a trabalhar mais afincadamente. E vai vir aqui pessoas dizer, mas estás a falar à toa. Não estou a falar à toa. Vou deixar aqui um questionamento. Quando é que vocês viram a TPA desde que o João Lourenço subiu ao poder, quando foi que vocês viram a TPA passar alguma notícia sobre alguma atividade da UNITA, cobrir alguma notícia sobre a UNITA? Nunca teve. Só sabem fazer acusações contra a UNITA. Toda vez que citam a UNITA é para acusar a UNITA de alguma coisa. Mas quando a UNITA tem algum evento, alguma atividade, alguma coisa, a televisão pública de Angola não fala. No entanto, vimos a televisão pública de Angola cobrir todas as assembleias e todas as ações políticas do Prajá. Agora você se pergunta o porquê. Se pergunta o porquê. Fiquem na paz.